Vamos iniciar o estudo das pupilas. Antes de mais nada, é importante lembrar a neuroanatomia funcional que faz com que as pupilas reajam à luz. É importante considerarmos aqui dois sistemas relacionados à função pupilar: o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático craniano. Nesse desenho que pode ser aí observado, nós temos a demonstração do simpático craniano composto por 3 neurônios, sendo que um neurônio surge, o primeiro neurônio vai surgir no diencéfalo, desce pelo tronco lateral, dorso lateral a ele, chegando até o segmento de C8T1, que corresponde ao núcleo cílio espinal de Butch. Desse núcleo vai sair o segundo neurônio da cadeia. Este segundo neurônio ele sobe pela cadeia simpática cervical, chegando até o gânglio cervical superior ou gânglio estrelado, aonde é feita a sinapse com o terceiro neurônio da cadeia, que se enrodilha na carótida, entra pelo foramen carotídeo e segue até o globo ocular pelo primeiro ramo do trigêmeo, paralelo junto ao primeiro ramo do trigêmeo, indo para a musculatura írido-dilatadora. Qualquer lesão em um desses 3 neurônios irá causar uma constrição pupilar ipsilateral à lesão. Podemos observar, então, a ocorrência de um síndrome chamado síndrome de Claude-Bernard Horner, condição em que, a partir de uma lesão que ocorre em um dos 3 neurônios da cadeia simpática cervical, nós vamos ter uma miose ipsilateral, a ptose palpebral no mesmo lado e uma anidrose da hemiface acometida. Essa síndrome pode ser decorrente de um infarto de tronco cerebral, de um tumor de tronco cerebral, de um tumor de ápice de pulmão, de uma lesão de carótida, enfim, qualquer doença que possa comprometer um dos 3 neurônios da cadeia irá levar a esse síndrome. Aí está a caracterização: miose ipsilateral à lesão, ptose palpebral, anidrose da face ipsilateral à lesão. Lembrar que o reflexo fotomotor ele se encontra preservado nesses casos. O parasimpático craniano ele é responsável pela miose, ao contrário do simpático que faz a dilatação da pupila. O parasimpático craniano tem as suas fibras originadas no núcleo de Edinger-Westphal, na região periquidutal do mesencéfalo. Essas fibras elas saem do mesencéfalo dorsais ao nervo oculomotor. Portanto, lesões de parasimpático normalmente ocorrem quando se tem uma lesão do nervo oculomotor e vice-versa. Essas fibras seguem o trajeto do nervo oculomotor, vindo pela fossa posterior, passando pela fossa média, no segmento medial do lobo temporal, passando pelo seio cavernoso e entrando pela fissura orbitária superior, indo então para a musculatura írido-constritora. Lesões nesse trajeto irão causar uma dilatação da pupila, uma midríase, porque irá prevalecer somente o sistema nervoso simpático. O parasimpático craniano, novamente demonstrado aí numa outra imagem, pode-se observar na figura pequena, ao lado da figura maior, que mostra o nervo oculomotor com um conjunto de fibras pequenas na sua superfície, que são exatamente as fibras do parasimpático craniano. Então, o parasimpático craniano está muito intimamente relacionado ao nervo oculomotor. Lesou uma estrutura, você lesa a outra. Sempre ipsilateral a lesão vai ser a manifestação da disfunção pupilar. Exceção feita para o diabetes.
Pacientes com níveis glicêmicos elevados podem fazer uma paralisia aguda de nervo oculomotor. Porém, como isso em decorrência de comprometimento do vaso nervorum do nervo oculomotor, né? Você faz um edema de endotélio e acaba levando uma isquemia do nervo com paralisia. Só que as fibras do parasimpático, elas são vascularizadas por vasos meníngeos, que são mais resistentes às variações glicêmicas. Então, quando você tem uma paralisia do oculomotor por diabetes, habitualmente a pupila está íntegra, o que faz diagnóstico diferencial com outras lesões compressivas do próprio nervo oculomotor. Aqui uma demonstração bem objetiva do reflexo fotomotor direto e consensual. O reflexo fotomotor direto é a resposta pupilar que você tem quando joga a pupila em uma determinada, quando joga luz em uma determinada pupila. Jogou luz, a pupila contrai. Isso é reflexo fotomotor direto. O consensual é a resposta reflexa da pupila contralateral, que também vai contrair. Sempre o reflexo fotomotor direto deve se acompanhar de uma resposta consensual. Isso indica normalidade de simpático, de parasimpático, enfim, o sistema está bem. Nesse caso aqui, foi exposta a pupila direita à luz, ela contraiu, é o fotomotor direto, e o consensual também aconteceu ali à esquerda, mas quando você joga luz na pupila esquerda, nem a pupila esquerda contrai e nem a pupila direita. Nós temos uma resposta aferente anômala. Isso pode ser em decorrência do quê? Muito provavelmente uma lesão do nervo óptico, o que impede que você faça uma contração ipsilateral e contralateral, né? Então, esse tipo de lesão pode estar associado a um defeito aferente do olho. Vários padrões de pupila podem acontecer. Nós podemos ter doenças de diencéfalo, fazendo uma pupila pequena, com mais ou menos uns 2 a 3 milímetros, mais reativa. A lesão de mesencéfalo, por sua vez, pode levar a uma pupila com um diâmetro de 5, 6 milímetros e fixa, ou eventualmente com um fenômeno chamado hipus, que é uma contração seguida de um relaxamento sequencial da pupila, quando o envolvimento é tectal. Se for o mesencéfalo anterior, é uma pupila médio fixa mesmo. Lesões de ponte fazem pupilas pontiformes, com 1 milímetro de diâmetro. Isso também pode acontecer nas intoxicações por opioides e organofosforados, por exemplo. O desenho mostra um outro padrão de pupila chamado pupila uncal, também chamado pupila de Hutchinson. É uma pupila ipsilateralmente dilatada, não fotorresponsiva, então você não tem um reflexo fotomotor direto, embora ocorra um fotomotor consensual. Isso é decorrente de lesões de fossa média, como, por exemplo, edema de lobo temporal ou hematomas na fossa média, comprimindo o nervo oculomotor e o parasimpático contra o assoalho do crânio, fazendo então, de forma associada, uma dilatação pupilar, uma midríase com uma lesão do oculomotor, uma paralisia do oculomotor no lado da lesão. Vale a pena ainda vermos algumas doenças que se associam a disfunções de pupila, como, por exemplo, Holmes-Ade, a pupila de Argyll-Robertson, Hutchinson, que nós já comentamos, a pupila de Horner e a pupila de Marcus-Gunn. Vamos ver cada uma delas aí. A pupila de Holmes-Ade é uma pupila dilatada que compromete um dos olhos, e essa dilatação pupilar ela ocorre de forma súbita, tendo como principal queixa borramento visual e intolerância à luz pelo paciente, sendo que a causa pressuposta é vírus, uma infecção viral, comprometendo o gânglio óptico. Esses pacientes normalmente se apresentam também com uma hiporreflexia difusa. Interessante notar que, apesar do reflexo fotomotor direto estar severamente comprometido na pupila lesada,
na pupila envolvida na doença, quando se faz a convergência, você tem a contração pupilar bilateral. Isso é um dado interessante. O paciente não responde à luz, mas responde à convergência, em termos de pupila. Pupila de Argyll-Robertson, ela é decorrente de sífilis comprometendo o sistema neurooftalmológico, fazendo uma pupila pequena, de bordos bem irregulares. Aqui tem uma imagem que demonstra essa situação, uma pupila com bordos irregulares, indicando já uma sífilis com comprometimento do sistema nervoso. Hutchinson se refere a uma pupila ipsilateralmente dilatada, normalmente com envolvimento do óculo motor, na maioria das vezes decorrente de lesão de fossa média, com compressão do nervo oculomotor e das fibras do parasimpático contra o assoalho craniano, como a gente vê nessa imagem, que o hematoma subdural faz essa compressão sobre o lobo temporal. Pupila de Horner indica lesão do simpático craniano. Você vai ter uma ptose palpebral, uma miose, anidrose de hemiface. Em alguns casos, pode ser possível observar um certo grau de noftalmia também no olho comprometido. O importante é investigar a causa, porque às vezes pode indicar uma condição mais grave. Pupila de Marcus-Gunn é aquela pupila que indica uma lesão que aconteceu no nervo óptico. Digamos que nós tenhamos uma lesão de nervo óptico no olho direito. Se nós jogarmos a luz na pupila direita, ela vai contrair. Quando se joga a luz na pupila esquerda, a pupila esquerda também contrai, fotomotor direto consensual normal. Quando você volta para a pupila direita, em vez de ela contrair, ela dilata, é uma pupila paradoxal. Então, jogando luz em uma pupila, em vez de ela contrair, ela dilata, isso pode indicar uma lesão prévia de nervo óptico. Isso é uma pupila de Marcus-Gunn. E aqui nós temos uma representação do reflexo da luz dançante, em que você joga a luz em um olho, depois em outro, depois volta ao primeiro olho para observar a resposta. Essas são então as pupilas. Vamos estudar esse assunto e vamos trabalhar ainda outros aspectos em sequência do exame neurooftalmológico. Até mais.